Agora e suplicamos que o Senhor derrame do teu Espírito sobre nós, a fim de que eu pregue com sabedoria, com profundidade, e que meus irmãos escutem a palavra com diligência, a fim de que todos nós a guardemos no coração. Que a tua palavra seja preciosa para nós, que a tua palavra hoje venha exortar-nos contra o pecado muito comum dos nossos dias, da avareza, que é a idolatria, como disse Paulo. Que o Senhor nos ajude a examinar se o nosso coração é enganoso como o desses homens, que o Senhor nos leve ao santo arrependimento e que o Senhor nos edifique, fazendo-nos ser parecidos com Jesus Cristo. Ajude-nos, ó Deus, a sermos homens e mulheres piedosos, fiéis, que amam ao Senhor e seguem a tua santa palavra. Peço a Deus que o Senhor faça com que teu nome seja exaltado através da pregação e que depois o Senhor também nos alimente com a santa ceia do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, é interessante nós notarmos algo no relacionamento humano, que é com grande custo e tempo que nós aprofundamos relacionamentos, ou seja, demora um certo tempo para que nós conheçamos as pessoas, para que nós, digamos assim, abramos nosso coração para essas pessoas e que tanto elas quanto nós tenhamos confiança mútua. Ou seja, esse processo é um processo longo, é um processo de observação, um processo de contínuo aprendizado, um processo de comunicação, enfim, não nasce de um dia para o outro. Contudo, do outro lado do espectro, nós temos a realidade de quão poucos segundos são necessários para nós destruirmos relacionamentos, quebrarmos confiança e trairmos pessoas. Quem nunca enfrentou o choque de ser traído por um amigo, por um irmão, por um cônjuge? E simples palavras não conseguem captar todo o sentimento de dor diante de um dos atos mais nefastos que o ser humano pode fazer, a traição. E a Bíblia não nega esse tipo de realidade. A Bíblia nos dá inúmeros exemplos de traição. Por exemplo, ela mostra o caso de Davi, que traiu um dos seus melhores amigos, Urias, deitando-se com a sua esposa e depois o matando. A Bíblia também relata traição no caso de Paulo, lá em 2 Timóteo, quando Paulo estava prestes a morrer na sua segunda prisão romana, ele escreve: Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. O mesmo Demas que era citado nas outras cartas como uma pessoa amigável e fiel a Paulo. Paulo diz também que todos os outros o abandonaram e ninguém foi por ele na sua defesa, que estava com ele Lucas, o médico amado. E o que dizer dos anais da história? Nós poderíamos citar inúmeros casos de traição. E aqui, Marcos nos fornece um caso breve, um relato sucinto, mas profundo, da maior das traições que o mundo já presenciou. A traição de Judas em relação ao seu mestre, o Senhor Jesus Cristo. Marcos agora vai fechar, meus irmãos, essa grande sessão do capítulo 14, verso 1 ao 11, em que ele nos mostrou algumas atitudes em relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós temos meditado nessa sessão, sermão após sermão, mostrando que, diante de Jesus Cristo, não há como ser murista, ser neutro. Ou nós o amamos, ou nós não amamos. Nós vimos isso através da atitude do Sinédrio, que odiava Jesus e planejava matar Jesus às escondidas. Depois nós vimos o amor de uma mulher
a Jesus Cristo, mulher que gastou o salário de um ano para ungir Jesus para seu sepultamento. E vimos a relação de Judas com aquela mulher, que havia de maneira tão veemente repreendido a atitude, julgando que era algo de um desperdício. E Judas exerceu tal influência nos apóstolos, que eles seguiram a fala dele, mostrando quanto que eles foram contaminados por aquele homem mundano e as suas falas. E hoje nós vamos ver a última reação de ódio, de traição de Judas, nos colocando em todo esse prisma, como nós não devemos ser e como nós devemos ser. Qual o exemplo nós devemos seguir? O da mulher. Qual o exemplo nós não devemos seguir? Judas e os demais que foram narrados até aqui. Estes dois versos de Marcos 14, 10 e 11 nos ensinam a seguinte verdade: Deus usou o coração maligno dos homens para entregar o seu Filho a fim de morrer para a nossa salvação. Então Deus usou o coração maligno dos homens a fim de entregar o seu Filho para morrer a fim de nos salvar. Vejamos esta verdade nesses dois versículos. O verso 10 diz que Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Para entendermos bem esse texto, duas coisas precisam ser consideradas antes da gente expor essas linhas. Primeira coisa, nós não sabemos cronologicamente o dia e a hora exata em que essa traição aconteceu. Nós sabemos que na sequência dos fatos, Judas traiu Jesus depois daquele jantar no sábado à noite, em que Maria ungiu Jesus, e depois daquela reunião lá da quarta-feira, final de terça para quarta-feira, em que o Sinédrio se reuniu na casa de Caifás, decidindo matar Jesus à traição. Então, depois desse evento é que vem esse evento que nós temos aqui, apesar dos evangelhos não narrarem exatamente a hora. Talvez tenha sido imediatamente depois da reunião do Sinédrio, como se fosse uma grande surpresa, né? Vamos matar Jesus, eis que entra um discípulo. Pode ter sido 2 horas, algum tempo depois, mas é certo que Marcos não registrou isso de maneira cronológica para cumprir textualmente aquilo que nós temos ensinado. Ou seja, ele colocou o ódio do Sinédrio e o ódio de Judas a Jesus nas pontas, para que aquela atitude da mulher ficasse no centro. Lembra da estrutura sanduíche que nós temos aprendido? Ou seja, o principal que vocês têm que entender aqui é o que vocês têm que ter em relação a Jesus: amor abnegado. Vocês têm que ser como essa mulher. A segunda coisa para a gente aprender bem esse texto é que a repreensão que Jesus deu aos discípulos acerca deles terem falado mal de Maria, que ungiu, não arranhou o coração de Judas. Nós precisamos de considerar isso, que mesmo após aquela grave repreensão, que Jesus perguntou perscrutadoramente: por que vocês incomodam essa mulher? Levando-os à reflexão, aquilo não surtiu efeito nenhum na consciência de Judas. Mesmo que Jesus o tenha repreendido junto com os apóstolos, mesmo que ele tenha falado contra a atitude daqueles homens, Jesus não atingiu a consciência de Judas e nem o seu coração. E agora então nós vamos ver que a consequência de o coração dele não ter sido atingido, da consciência dele não ter sido despertada, é esse ato de ódio e traição que ele vai agir contra Jesus Cristo. Então, tendo isso em vista, vejamos quem é o traidor. Judas, um dos 12. Meus irmãos, Judas foi, acima de tudo, uma pessoa altamente privilegiada nas Escrituras. Todos os evangelhos dizem que ele era um dos 12, significando e deixando claro para nós o quê? Que Judas era do grupo mais íntimo de Jesus Cristo. Ele fazia parte dos 12 apóstolos, foi escolhido pelo próprio Cristo.
Levando isso em consideração, ele passou, meus irmãos, 3 anos em discipulado com Jesus Cristo, com o próprio Senhor Jesus Cristo. Muitos meses ele viveu só com Jesus e os apóstolos. Vocês devem se lembrar que nós expusemos aqui em Marcos o ministério do retiro, em que Jesus se afastou com os apóstolos durante alguns meses para lhes discipular melhor. Naqueles meses ele passou praticamente quase todo o tempo, ele e os apóstolos, e Judas esteve entre eles. Judas comeu, bebeu, viajou, ficou na casa de Jesus em Cafarnaum. Judas viu a forte voz de Jesus repreender o mar, amaldiçoar a figueira sem fruto. Ele viu Jesus repreender os membros do sinédrio e os escribas e fariseus que devoravam as casas das viúvas. Ele viu o sermão profético que o juízo de Deus ia cair sobre aqueles que negassem o Filho. Judas também estava acostumado com a compaixão de Jesus, aquela voz terna de Jesus que dizia aos pecadores: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, descansem em mim, o meu fardo é leve. Ele havia ouvido os sermões maravilhosos de Jesus, que são registrados em Mateus, 5 sermões. Ele havia visto Jesus falado para as pessoas que deveriam ter comunhão com ele, se não teriam a vida eterna, que eles deveriam se alimentar dele como o pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue, pois assim teriam a vida eterna, ou seja, serem participantes de Cristo. Judas viu Jesus, o grande médico, restaurando deficientes físicos, coxos, cegos, enfermos de todo tipo de maledicência. Ele viu Jesus se curvar diante de pessoas para curar. Ele viu Jesus elogiando fé de pessoas: a tua fé te salvou. E acima de tudo, ele viu Jesus pregando contra o pecado dele. Ninguém pode ser amigo das riquezas e ser amigo de Deus. Então tudo isso Judas recebeu do nosso Senhor. E isso então nos ensina, queridos irmãos, uma lição espiritual profunda. Privilégios espirituais não significam que nós somos salvos. Judas foi a pessoa privilegiadíssima ali no meio dos apóstolos. Inclusive, ele foi escolhido para ser a pessoa mais responsável, aquele que carregava a bolsa. E como nós vamos ver nas pregações posteriores, ele recebeu um bocado de pão molhado da ceia, mostrando que ele era a pessoa mais importante do grupo. Todos esses privilégios espirituais não valeram de nada, não mudaram o coração daquele homem. E essa é a realidade terrível do cristianismo dos nossos dias, e que as pessoas não estão se atentando para essa realidade. Elas pensam que por estarem na igreja, ou mesmo por estarem numa igreja fiel, com pregação saudável, numa igreja histórica, com símbolos de fé firmes, pensam que por serem batizadas, por tomarem a ceia, por darem o dízimo, isso as levará automaticamente para o céu. Mas o caso não é esse, porque a verdadeira conversão e arrependimento não vem através dos nossos privilégios espirituais. O Senhor Jesus Cristo disse isso a Nicodemos: carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, é mister, é necessário você nascer de novo. Essa é uma realidade bíblica terrível, que está, por exemplo, na carta aos Hebreus, no capítulo 6. O autor diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, porque a terra
absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada e recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está a maldição e o seu fim é ser queimada. Nesse trecho das Escrituras brilhante, o autor nos mostra o quê? Os privilégios espirituais não garantem a nossa salvação, já que pessoas podem ser um mau solo. Veja que ele lançou mão da parábola dos solos em que Jesus ensinou, mostrando que pessoas que têm privilégios espirituais podem ser um solo ruim, que produz cardos e abrolhos. O que é cardos e abrolhos? Lembre-se que quando o homem pecou, Deus amaldiçoou a terra para produzir cardos e abrolhos. Então o autor fez um jogo aqui mostrando que o bom solo produz a 30, 60 e a 100 por 1. O mau solo produz cardos e abrolhos. O autor então nos mostra: cuidado com os seus privilégios espirituais. Se a sua terra for má, se o seu coração não for bom e reto, se você não nasceu de novo, todos eles deporão contra você no juízo, todos eles levarão você à maldição de Deus, o seu fim é ser destruído. Judas era a ilustração perfeita desse texto, mostrando que ele não podia ser alguém arrependido, ser renovado para a salvação, porque sempre foi um mau solo, mesmo andando com Jesus, mesmo aprendendo com Jesus, mesmo estando no banco dos discípulos de Jesus, sempre foi um mau solo. Que lição que nós devemos ficar alertas com ela. Podemos ser mau solo, podemos ser como Judas, e todos esses privilégios, no dia do juízo, só tornarão o nosso juízo ainda mais severo. A segunda coisa que nós precisamos considerar aqui são os motivos que levaram Judas a entregar Jesus. O primeiro motivo, nós já pincelamos sobre ele. Judas era um mau solo. Judas entregou Jesus porque era um ímpio, era um homem que não possuía um coração transformado. Isso significa que mesmo que ele estivesse no grupo dos discípulos, ele nunca foi um verdadeiro crente, ele nunca amou Jesus, ele nunca pôde compreender o amor sacrificial de Jesus, e ele não podia entender que o amor dos discípulos também deveria ser sacrificial. É por isso que Judas, ao olhar para Maria, na cena anterior, vendo aquela mulher se doando para Jesus, dando um ano inteiro de salário para ungir Jesus para a sepultura, ele a condenou, porque o coração dele estava nas coisas do mundo. Aquele homem, meus irmãos, era mundano, e sendo mundano, era um inimigo de Jesus. O amigo do mundo constitui-se inimigo de Cristo. É assim que a Bíblia diz. Tiago, que é irmão de Jesus, escreveu um texto que nos ensina essa verdade. Ele diz: infiéis. A palavra infiel no original é adúlteros. Por que ele chama de adúlteros? Porque aqueles que são amigos do mundo cometem adultério espiritual. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou seja, aquela pessoa, mesmo na igreja, que quer viver igual os ímpios vivem, é inimigo de Deus. Não importa a sua profissão de fé, não importa se ele é presbiteriano de presbiteriano, não importa se ele foi batizado ao 8º dia, não importa quantas santas ceias ele tomou, quantos sermões ele ouviu, ele vai com tudo isso para o inferno, porque ele é amigo de Deus, ele é inimigo de Deus. Em segundo lugar, aqui nós vemos o ídolo de Judas, ou seja, aquilo que no mundo o fascinava. Judas era um homem avarento. O problema de Judas era a idolatria. Paulo diz que o amor ao dinheiro é avareza, é idolatria. Judas amava o dinheiro,
tanto que o apóstolo João fez questão de mostrar para a gente que Judas aproveitava o privilégio espiritual que ele tinha para roubar Jesus e os discípulos. João 12,6 diz: isto disse ele, Judas, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Judas aproveitava que ele era o tesoureiro para roubar de Jesus. Por isso que quando ele viu Maria com seu amor sacrificial, aquilo trouxe à tona o coração dele. Ele teve que repreender aquela mulher, porque não fazia sentido para ele abandonar o seu ídolo por Jesus Cristo. Então ele se mostra alguém idólatra, apegado ao dinheiro, que ama grandemente o dinheiro, e nunca se atentou ao que Jesus disse: não sirvam as riquezas, isso não combina com servir a Deus. Note quantas vezes Judas ouviu Jesus condenar a avareza, quantas parábolas Jesus contou sobre a questão da avareza, e mesmo diante de tudo isso, o coração dele não foi transformado, o seu ídolo tomou conta do seu coração. Por isso ele é uma ilustração perfeita daquilo que Paulo disse a Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Veja se não foi isso que aconteceu com Judas. Amou o dinheiro, caiu na cilada do diabo, e morreu atormentado, suicidou-se como uma pessoa desesperada, um homem que desviou-se da fé, um homem então que, tamanho o desespero da sua alma, não viu outra solução a não ser entrar na ruína através do suicídio. O terceiro motivo é que Judas era um escravo do diabo, e ele foi usado por Satanás para entregar Jesus. O Evangelho segundo Lucas, nesse mesmo episódio, diz o seguinte: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas, meus irmãos, além de ser escravo do pecado, era um escravo de Satanás. O inimigo estava usando este homem cada vez mais, tomando cada vez mais espaço na sua vida, tornando o coração dele cada vez mais duro para a palavra de Cristo. E nesse momento tenebroso, diz a Escritura que Satanás possuiu Judas. E é interessante você notar que a única pessoa que a Bíblia diz que Satanás possuiu foi Judas. Você pode olhar nas páginas das Escrituras, em nenhum lugar a Bíblia diz que Satanás possuiu outra pessoa, a não ser Judas. E como nós já aprendemos aqui, a possessão demoníaca, que era restrita àquela época, não aconteceu no Antigo Testamento, não aconteceu posteriormente, era um símbolo do reino de Deus, e por isso Satanás estava com seus asseclas, de maneira tão tenebrosa, irado contra Jesus Cristo. E mesmo com tudo isso, ele só possuiu Judas, a fim de incumbi-lo de entregar Jesus para a morte. E ele possuiu Judas 2 vezes, neste evento e mais adiante, quando Jesus ia instaurar a Santa Ceia, quando ele estava tomando a Páscoa, e ele deu o bocado de pão molhado para Judas, mostrando que ele era a pessoa mais importante do grupo, e mesmo assim ele não se arrependeu. Satanás o possuiu, e ele foi entregar Jesus. Esses 2 momentos. Então veja que Satanás se aproveitou desse homem, que era o seu escravo, entregue a ele, e o fez instrumento de maldade. Calvino, comentando esse texto, diz algo brilhante. Ele fala o seguinte: devemos considerar quão terrivelmente monstruoso é que homens formados à imagem de Deus e designados para serem templos do Espírito Santo, não apenas sejam transformados em estábulos, em pias imundas, mas também se transformem em moradas miseráveis de demônios do próprio Satanás. Que coisa horrenda é ver este homem tão privilegiado,
se tornando um homem possuído, endemoniado, para entregar Jesus. E é isso que ele foi fazer. Satanás entrou em Judas para que ele não pudesse titubear. Ele tomou conta dos sentimentos, do coração, dos instintos, da vontade, dos desejos do coração de Judas, para que ele pudesse, de maneira cabal, entregar Jesus à morte. Só que tem uma coisa interessante nesse texto. Diz Marcos, para entregar Jesus. Aparentemente, para nós, esse verso está na voz ativa do verbo, ou seja, Judas seria o autor da ação de entregar Jesus. Mas há algo muito profundo aqui. Marcos registra esse verbo na voz passiva. A questão é por que ele registrou esse verso na voz passiva, como se Judas não fosse o autor disso, mas fosse alguém usado para isso. Nós precisamos de considerar todo o contexto. Lá no verso 1 e 2, nós vimos que o plano dos principais sacerdotes, dos escribas, dos anciãos, dos fariseus, era matar Jesus às escondidas. E à ocasião nós vimos que Deus ia frustrar esses planos, fazendo com que Jesus fosse morto em plena luz do dia, num evento público. À época nós aprendemos então, por trás daquele plano, estava um plano maior, o plano de Deus. Deus estava usando a maldade daqueles homens para consumar a morte do seu filho, tal como ele havia planejado. E agora então nós vemos Judas entrando nesse plano de Deus, Judas participando das considerações e conspirações contra Jesus Cristo, sendo usado por Satanás, sim, mas acima de tudo, um instrumento da vontade de Deus. Não, meus irmãos, eximindo a responsabilidade de Judas, mas o que estava acontecendo ali é que Deus havia decretado o que Judas iria fazer, e o que Deus fez foi usar Satanás e usar o coração leproso, maldoso, tortuoso de Judas para satisfazer os seus planos. É por isso que quando Pedro vai narrar a morte de Jesus, no grande sermão dele em Atos 2, ele diz que quem entregou Jesus para ser morto foi Deus. Deixe-me ler. Varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, o qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Atos 2, 22, 24, mostrando que quem entregou Jesus para morrer? O próprio Deus. Deus estava usando aqueles corações malignos, Deus estava usando Satanás, Deus estava usando todas as coisas para que o seu filho morresse a fim de nos salvar. Determinado desígnio e presciência de Deus. Então quem entregou Jesus em última instância foi Deus o Pai, que desde toda a eternidade decretou soberanamente que faria bom uso dos maus desejos dos homens, da sua natureza corrompida, a fim dele fazer a redenção nesse ponto da história. E nós observamos nos sermões anteriores que Jesus nunca ficou surpreso com isso. Por isso, semanas antes ele disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão, mas o terceiro dia ressuscitará. Jesus estava consciente do que aconteceria. Jesus não era uma vítima indefesa. Por isso ele disse em João 10: o meu Pai me ama porque eu dou a minha vida, e eu tenho poder para reavê-la. O que está acontecendo é que se Deus não houvesse decretado, e se Jesus não estivesse plenamente consciente, e quisesse se entregar para a morte,
jamais alguém poderia matá-lo. Além disso, esse salmo, ou esse texto, cumpre o Salmo 41:9. Até o meu amigo íntimo em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Ou seja, Judas era o amigo íntimo de Jesus e estava traindo Jesus, levantando o calcanhar contra Jesus. E ao fazer isso, ele cumpriu o determinado desígnio e presciência de Deus, que um dos discípulos de Jesus, um dos seus amigos, um dos mais próximos, iria traí-lo. E veja que esse texto foi escrito 1000 anos antes desse evento acontecer, e tal como foi escrito, assim se deu, porque Deus está no controle de tudo. Por isso Nabucodonosor podia dizer que Deus usa o exército dos céus e o exército dos homens, e ninguém pode lhe deter a mão e dizer: que fazes? Meus irmãos, essa pregação que Deus está subordinado aos homens, essa pregação que Deus depende dos homens, essa pregação que Deus não governa céus e terra, é uma pregação espúria. A Bíblia mostra para nós: Deus está no trono do universo, Deus governa todos os seres humanos, Deus inclusive, Ele direciona o coração dos reis, como nós direcionamos os ribeiros da terra. Deus está no controle de tudo. Verso 11: eles, ouvindo Judas, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele boa ocasião para entregar. Marcos não relata aqui de maneira detalhada Judas chegando diante do Sinédrio. Mateus relata que Judas chegou diante do Sinédrio e propôs entregar Jesus, e o Sinédrio perguntou: o que você quer? Insinuando para ele sobre o pedido de dinheiro. E foi exatamente isso que Judas propôs: entregar Jesus por dinheiro. E quando essa tratativa se deu, veja o coração enganoso do ser humano. Diz o texto de Marcos que eles se alegraram ao ouvir que Judas entregaria Jesus por dinheiro, mostrando toda a maldade do coração daqueles homens. Vamos considerar isso brevemente. Em primeiro lugar, eles se alegraram com uma das atitudes mais terríveis que o ser humano pode ter: a traição. Os nossos livros sapienciais da Bíblia mostram a traição como algo que Deus abomina. O livro da lei mostra que a traição é algo tão terrível aos olhos de Deus, que a punição de um cônjuge que traiu o outro era a morte. Mas não era qualquer morte. A pessoa não seria morta de maneira rápida, indolor. Ela seria morta por apedrejamento. Ou seja, eles iam tacar um monte de pedra na pessoa até ela morrer. Imagina o que é isso. De tão vil que Deus considera o fato de pessoas traírem pessoas. É por isso que nós aprendemos aqui Tiago chamando aquele povo que amava o mundo de adúlteros. Porque o pecado é considerado por Deus como algo repugnante, porque representa essa atitude de traição. Na nossa escola dominical nós temos aprendido sobre o primeiro pecado. A exposição, à época, nós vimos que Adão e Eva conluiaram com Satanás e traíram Deus, num ato tão terrível, nefasto, desgraçado. Esses homens estão alegres por uma traição. Pense bem, pense uma pessoa que você não vai muito com a cara dela. Você ficaria feliz de ouvir que aquela pessoa foi traída e morta? Mas esses homens ficaram felizes. Tamanha a maldade do coração deles. Em segundo lugar, veja que eles se alegraram na traição. E o que é a traição? Pecado. Eu sei, meus irmãos, que o pecado, mesmo em nós que somos crentes, muitas vezes nos dá prazer. Afinal, se o pecado não nos desse prazer, ninguém ia comer o 20º pedaço de torta no Natal, né? Dá prazer. Contudo,
nós sabemos que nos crentes, mesmo que o pecado lhe dê prazer momentâneo, eles odeiam o pecado. Paulo disse que o pecado ele não queria fazer, enquanto ele queria internamente amar a lei de Deus e cumprir a lei de Deus. O pecado no crente é algo desprezível. Mesmo que ele caia em pecado, ele se arrepende, ele vê quão miserável ele é, ele entende que aquilo que ele fez foi algo terrível contra Deus, por isso busca misericórdia ou arrependimento de Deus. Mas esses homens não têm esse princípio que existe nos crentes. Eles estão alegrando-se no pecado continuamente. O pecado é uma prática na vida deles. Se alegrar no pecado é algo corriqueiro, do rame-rão, do dia a dia. Eles são escravos voluntários. O estilo de vida desses homens é pecaminoso, e eles então se achafurdam no pecado. E meus irmãos, que coisa horrenda é essa? Por quê? Porque esses homens são religiosos. Eles eram os líderes da religião da nação judaica. Eles deveriam ser os guias de cegos. Eles deveriam levar pessoas, iluminando-as para ver o Messias. Elas deveriam apontar o caminho do Salvador. Eles deveriam ser os primeiros a se arrepender. Mas eles são os primeiros a viver no pecado e a querer e se alegrar com a tentativa de matar Jesus Cristo. E veja, não é uma alegria qualquer no pecado, é uma alegria na tentativa de matar alguém. Estão felizes pela oportunidade que surgiu e abandonam a única oportunidade de salvação que eles têm. Eles querem matar Jesus, Deus em carne. E essa é a realidade do homem ímpio. Todo homem ímpio odeia a Deus. Lutero, no seu livro Nascido Escravo, quando ele reflete sobre a sua experiência de ter sido um pecador que tentava ser justificado pelas suas obras, ele confessa que ele estava na verdade odiando a Deus. E ele nos mostra que este pecado é a atitude de todos os homens que não têm o Senhor Jesus Cristo. Paulo disse em Romanos 3, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Eles não conhecem o caminho de Deus, não conhecem a paz com Deus, se tornaram inúteis, os seus pés são velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Ou seja, Paulo está descrevendo pessoas que odeiam a Deus. E para fechar a tampa do caixão, em Romanos 5,10, na parte A do versículo, ele diz, porque nós, quando éramos inimigos de Deus, ele mostra então, todo ser humano, sem o Senhor Jesus Cristo, que abandona o Senhor Jesus Cristo, que não se volve para Ele como o único e salvador da sua vida, é um odiador, é alguém que odeia a Deus. E essa é a triste realidade desse texto. O coração humano é um coração que odeia a Deus por natureza. E veja então que o coração humano que odeia a Deus vai levar a tentações que estão de acordo com o pecado que nós temos. Por isso que eles prometem Jesus, ou entregar Jesus por dinheiro, e dar a Judas dinheiro. Qual era o ídolo de Judas? Amor ao dinheiro. O que eles prometeram? Vem fazer parte do sinédrio? Não. Assenta-se numa cadeira de escriba em Israel? Não. Eles prometeram dinheiro, porque aquele homem amava dinheiro. Por isso lá em Mateus diz, que quereis me dar e eu vou lhe entregarei? E lhe pagaram 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. E veja que coisa interessante, Marcos nos diz que eles prometeram dinheiro, mas Mateus narra a cena toda mostrando que ele já saiu dali com dinheiro. Por que foi assim? Em primeiro lugar, porque com o dinheiro em mãos, seria mais difícil Judas desistir do acordo. Lembre-se, ele é apegado ao dinheiro, ele está com o dinheiro na mão. Sabe aquele desenho do Tio Patinhas, que ele se apega ao dinheiro, que o dinheiro é tudo para ele? Ele é capaz de trocar aquelas moedinhas dele por outra coisa?
Não, Judas é o tio Patinhas da história. Ele se apega ao dinheiro. Então quando eles entregam na mão dele o ídolo dele, você acha que ele vai abrir mão do ídolo dele para se arrepender? Então aqueles homens usam a ganância de Judas para levar a fim o seu plano de matar Jesus. Veja quão astutos eles são. Eles não deixaram a oportunidade passar. Eles encontraram a fome com a vontade de comer. Ou seja, temos aqui Judas, um amante do dinheiro. Nós temos dinheiro para dar. É assim que vamos fazer. E então Judas, que deveria se arrepender, ele fez algo que os puritanos comentam nesse texto, que todos nós deveríamos fazer. Eles disseram o quê? Judas, diante do acordo maligno, tanto pela lei dos homens quanto pela lei de Deus, ele estava desobrigado de cumprir esse acordo. Na verdade, ele deveria desfazer do acordo, mas mesmo assim, ele levou adiante a oportunidade de fazer o mal, o acordo maligno que ele havia feito. Ele deveria ter resistido ao pecado, ele deveria ter lembrado daquilo que Deus disse a Caim: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Em segundo lugar, nós vimos aqui que nós temos o cumprimento do pagamento de Judas de outra profecia. Mais adiante nós vamos ver que Judas devolve essas 30 moedas de prata que Mateus relata. Mas esse pagamento é um cumprimento. O pagamento do preço de Jesus nos remete lá ao Antigo Testamento, naquele texto simbólico de Zacarias 11, que diz o seguinte: eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Essa profecia tem o cumprimento cabal em todo o episódio, tanto no momento em que Judas recebeu o pagamento, quando no momento em que Judas devolve o dinheiro, comprando o campo de sangue, a Sedalma, cumprindo a profecia de Zacarias e de Jeremias. Mas aqui nós já vemos um cumprimento parcial. Quando aquele homem recebeu 30 moedas de prata, ele recebeu o preço que todo o sinédrio achou que o pastor divino merecia receber. E isso, meus irmãos, é algo irônico, porque a fala de Deus nesse texto é irônica. O magnífico preço que eu fui avaliado por eles. Por que é um comentário irônico? O primeiro motivo é que esse valor era o valor de um escravo ferido por um boi. Lá em Êxodo 21, 32 diz assim: se o boi chifrar um escravo ou uma escrava, dar-se-ão 30 ciclos de prata ao senhor deste, e o boi será apedrejado. Ou seja, se um escravo se tornasse incapaz de trabalhar, o preço que se daria ao dono do escravo ferido seria 30 moedas de prata, 30 ciclos de prata. E por isso que o preço é magnífico, ou seja, Jesus, a segunda pessoa da Trindade que se fez carne, o verdadeiro dono do universo, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que na sua natureza divina estava mantendo céus e terra de pé, que na sua natureza divina todas as criaturas movem, existem. Ele foi avaliado como o preço de um escravo ferido. O preço não é nada significativo, e mesmo se fosse significativo, pense bem, o que nesse mundo poderia ser dado que compararia a Deus? Nós temos aprendido aqui nas programações das mulheres que a coisa mais preciosa que podemos adquirir é a sabedoria, porque a sabedoria é o próprio Deus, e nada se compara à sabedoria, e nada pode comprar a sabedoria. Queridos irmãos,
nada nesse mundo tem um valor equivalente de Deus, nada, nem um ser humano, nem nações, nem todo o povo de Deus, nem todo o dinheiro do mundo, nem todos os bens que você possa desejar e obter, nada disso equivale a Deus, e nada disso equipara-se às bênçãos espirituais que Deus tem para nós, como a sua salvação, como a justificação, a adoção, a santificação e todas as outras bênçãos espirituais. Mas Jesus, na opinião deles, valia 30 moedas de prata. Em segundo lugar, há uma grande ironia aqui, porque Judas havia, alguns dias antes, questionado Maria, que por causa do amor dela a Jesus, despendeu 300 denários, um ano de salário. Ele achou que aquela mulher estava desperdiçando 300 denários com Jesus, e isso irritou profundamente. No entanto, agora o que ele vai receber por trair Jesus é muito menos. Segundo Adolf Paul, um comentarista evangélico, as 30 moedas de prata equivaliam cerca de 10% do valor do perfume que a mulher despesou sobre Jesus. Ou seja, Judas se irritou por uma mulher que teve um amor sacrificial grandioso, e ele traiu Jesus por 10% daquele valor, ou seja, nada, irrisório, um mês de trabalho. Isso coloca em evidência, através de um contraste, toda a ganância daquele homem e todo o amor sacrificial daquela mulher. Ela sacrificou uma grande quantia por amor a Jesus. Ele recebeu uma pequena quantia por trair Jesus, por causa do seu ódio a Jesus Cristo. E veja, é isso que o pecado nos dá. Essa é a lição espiritual, porque o pecado promete muito, mas ele dá pouco e tira tudo. Lembra de Leônidas, quando foi lutar contra a ordem de Xerxes? Não os dê nada e tire deles tudo. O pecado é igual Leônidas de Esparta, ele não nos dá nada e ele nos tira tudo. As pessoas que odeiam a Deus acham que a vida é esbanjar no pecado, que o pecado as tornará felizes, mas quando eu tenho mostrado aos irmãos, o pecado é semelhante a uma droga, ele vai nos enebriar, mas vai nos destruir. O pecado prometeu tudo para Judas, não lhe deu nada e lhe tirou tudo. É por isso que Judas é chamado de filho da perdição, que literalmente significa o filho do desperdício. Ele desperdiçou sua vida pelo prazer transitório do pecado, ele desperdiçou sua vida por nada. Infelizmente, essa é a realidade da igreja. Pessoas que desperdiçam sua vida por nada, por profissão, por dinheiro, por viagens, por casas, por carros, por coisas chiques, por jantares, nada. Querido irmão, nesse mundo nada pode preencher nossa alma. Nossa alma, como Eclesiastes diz, tem a eternidade nela. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Tudo que é passageiro e transitório não preenche isso. O pecado promete isso, mas o pecado não cumpre, nunca vai cumprir. Judas caiu nessa esparrela, inúmeros crentes dos nossos dias estão caindo nisso, por isso que vivem a sua vida de maneira tão displicente, tão distante da palavra. Cuidado com isso. Diz Marcos então que Judas saiu com dinheiro e procurava uma boa ocasião para entregar Jesus. Eu sei que parece uma ironia, né? Uma boa ocasião para entregar Jesus. Marcos aqui quer nos dizer o quê? Judas comprou a ideia do sinédrio.
o sinédrio queria matar Jesus às furtadelas, para que a multidão que estava seguindo Jesus não gerasse problemas para o sinédrio. Então a boa ocasião aqui seria, segundo o plano deles, depois da festa e em secreto. Parte do plano se cumpre. Jesus foi entregue em secreto. Nós vamos ver que Jesus vai ser preso no jardim lá, do Getsêmani, em secreto, na calada da noite. Mas a morte de Jesus não seria secreta. Deus planejou que a morte de Jesus fosse em plena luz do dia, para mostrar o emblema da cruz. O que a cruz significa? O que a cruz significa? É o que o salmista disse: a justiça e a paz se beijam. Ou seja, a cruz é a manifestação da justiça de Deus. Deus jamais poderia perdoar-nos simplesmente dizendo: eu perdoo o seu pecado, está tudo bem, pode ir embora. Deus, para ser justo, Ele tinha que punir o nosso pecado, e se Ele punisse o nosso pecado em nós, a sua ira caindo sobre nós, nós não poderíamos resistir. Então Ele tem que punir o pecado em alguém que possa resistir. Quem? O próprio Filho dele, que é Deus. Então a cruz mostra a justiça de Deus. O Deus que perdoa é o Deus que pune pecados, e o Deus que pune pecados pode perdoar, ser o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que tem fé na cruz. Por isso a cruz é um evento público para mostrar: eu sou o justo, eu sou o justificador daquele que crê, daquele que tem o coração entregue a Jesus, daquele que Jesus é tudo na sua vida. É por isso que a cruz é o maior espetáculo desse mundo. Tem um livro muito interessante de um reformado dos nossos dias, que ele mostra que tudo no mundo hoje quer ser grandioso e espetacular. Já reparou isso? Por quê? Porque o diabo quer tirar dos nossos olhos o maior espetáculo que Deus proporcionou a esse mundo: a cruz de Jesus Cristo. E é isso que Deus vai fazer agora. Eu vou dar para vocês a cruz de Jesus. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, veja até onde uma pessoa pode chegar numa falsa profissão religiosa. Não tem história mais impressionante e triste do que essa de Judas. Judas, durante todo esse tempo, se declarou um autêntico discípulo de Cristo, agiu como um discípulo autêntico de Cristo, sendo escolhido pelo próprio Cristo, fez obras poderosas, como expulsar demônios e curar pessoas. Foi enviado para pregar o Evangelho e realizar prodígios. Os apóstolos o consideravam a pessoa mais responsável do grupo, mas mesmo assim, toda a profissão religiosa dele era mentirosa. Você, querido irmão, pode ficar 60 anos na igreja professando fé em Jesus e isso ser uma mentira. E hoje o que eu lhe exorto a fazer é: sonde o seu coração. O seu coração professa a Cristo de verdade, ou Cristo é uma profissão vazia de fé para você? Paulo disse: se com a tua boca confessares e o seu coração creres. Ou seja, é algo do coração e da boca, não é só da boca para fora. Segunda aplicação, veja aquilo que eu já disse durante o sermão: privilégios espirituais não significam sermos salvos. Esse homem teve todos eles e era um filho do diabo, um homem dotado de um coração falso, totalmente apartado da fé, e deixou esse mundo com a pior das reputações. Veja então que esse início promissor teve uma queda vertiginosa. A apostasia, o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é você pegar todos os privilégios espirituais e não se utilizar deles com fé e arrependimento.
O pecado imperdoável é abandonar Jesus, mesmo que o seu corpo esteja presente diante dele. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado que Judas cometeu, o pecado que o Sinédrio cometeu, e o pecado que muitos hoje, sob a estigma de crentes, têm cometido, porque seus privilégios espirituais nunca mudam suas vidas. Terceira aplicação: o que explica a conduta de Judas? O coração que amava o dinheiro. E é interessante que essa corrupção que corrói esteve em alguns homens da Bíblia. Por exemplo, Balaão. Balaão foi condenado pela sua avareza. Geazi, servo do profeta, que enganou o sírio e tomou dele vestes e prata, também foi um homem cobiçoso. Não há justificativa, meus irmãos, para nós termos um coração avarento, um coração cobiçoso. Não há justificativa para sermos ladrões de Deus, roubando de Deus o tempo, o dinheiro, a vida e tudo que Ele nos dá. Não tem justificativa. Então não seja uma ilustração perfeita como Judas. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Pare de amar o dinheiro. Quarta aplicação: com base nessa história melancólica, aprenda a se vestir de humildade. Não se contente com menos do que a graça de Deus no seu coração. Porque conhecimento, dons, profissão, privilégio, ser membro de uma igreja, ser pastor, pregar bem, ter dons espirituais, capacidade de falar, de orar, de ler Bíblia, todas essas coisas são inúteis se os nossos corações não se converteram a Cristo. Tudo isso, como Paulo diz, não é melhor do que um gongo que ressoa, um símbolo que retine. É inútil. Quinto lugar: toda a aparência espiritual externa não pode nos livrar da condenação do inferno. Lembre-se de Jesus falando: guardai-vos de toda avareza. Algo que acontece no nosso coração, corrói como câncer, e que uma vez admitida no coração, nos conduz a todo tipo de perversidade. Cuidado com as aparências externas e com o coração leproso. Cuidado com aquilo que você guarda no coração. Aprenda como o salmista: guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Sexta aplicação: o que devemos fazer então é a oração da fé. Oração pedindo a Deus: nos ajude a nos contentar com o que temos. Me ajude a não querer nem a pobreza e nem a riqueza, mas o pão de cada dia. Me ajude a ser grato e a ser contente, porque o Senhor está comigo para sempre. Hebreus 13:5. Que nós entendamos que a grande necessidade da vida não é dinheiro, que a grande necessidade da vida é crer em Jesus. Quantos multimilionários morreram e foram para o inferno? Mas quantos crentes pobres morreram e povoaram o céu? Aprenda a ser rico espiritualmente. Sétima aplicação: note que o Espírito que atua nos filhos da desobediência atua nesse mundo, tornando os homens insensíveis, fazendo-os crer numa fantasia de que o pecado pode lhes satisfazer. Não nos enganemos, Satanás é o nosso verdadeiro inimigo. Satanás está por trás dos homens, Satanás está por trás daquilo que a Bíblia chama de mundo, e que eu não estou falando do cosmos, da criação. O mundo é o sistema maligno, anti-Deus, com a sua cultura, filosofia, prática, ciência e tudo que ele pode produzir,
que quer levar homens a serem malignos, a serem contrários a Deus, a serem cegos espiritualmente, a viverem para si mesmos e não para Deus. E saiba que Satanás usa o mundo, sobretudo, para afetar a igreja. E é por isso que a igreja dos nossos dias é tão mundana. E é por isso que Paulo diz que o nosso culto racional é a ter a nossa mente transformada e nós não nos conformarmos com este século, com esse mundo. Não se conforme com o mundo, nade contra a maré. 8ª aplicação. Veja a necessidade que nós temos de dobrar nossa atenção contra o pecado que assedia o nosso coração, aquele pecado que mais de perto nos rodeia. Qual é o seu? Seja atento, como disse John Owen no livro dele Vencendo a Tentação: mate o pecado, senão o pecado te matará. Judas não matou o seu pecado, e o pecado lhe matou, tanto espiritualmente quanto fisicamente. É necessário que nós usemos todo o poder do Espírito Santo para lutar contra o pecado, porque, como disse o autor de Hebreus, tenazmente ele nos assedia. Nós não podemos brincar com o pecado, não podemos permitir que ele venha à tona, para que nós não sejamos destruídos. E se ocorrer de cair, seja rápido em confessar, para que você encontre restauração e perdão. 9ª aplicação. Veja como o caminho do pecado é descendente, isto é, ele sempre aumenta. Quando os homens estão nele, eles se anestesiam, eles se tornam instrumentos de Satanás, e suas práticas e desejos cada vez mais pioram. Veja que Judas tirava da bolsa, Judas condenou essa mulher, e agora Judas traiu o próprio Jesus por dinheiro. Percebe como o pecado dele só aumentou? Cuidado, o pecado, mais uma vez citando John Owen, sempre vai querer o maior estrago na sua vida. Pecado não se contenta em fazer uma pequena ferida, ele quer destruir tudo. Com essa verdade em mãos, lute para sufocar o pecado, lute para vigiar contra o pecado, lute para que a carne seja dominada. E por fim, não é demais salientar que Deus estava no controle de tudo aquilo que estava acontecendo. Jesus já havia dito que seria assim, os profetas no Antigo Testamento já haviam dito que ia ser assim, o Pai, lá na eternidade passada, já havia planejado para ser assim, que Cristo não seria uma vítima indefesa, que Cristo seria o nosso sumo sacerdote, que seria não só o sacerdote, mas também a oferta, e que ele, submisso a Deus, se entregaria em plena consciência de que aquilo era necessário, absolutamente necessário para a nossa salvação. Graças a Deus pelo plano de Deus, graças a Deus que, como nós vimos ontem na programação de homens, Jesus vivia para a glória de Deus, Jesus era responsável com as coisas de Deus, Jesus era atuante com as coisas de Deus, Jesus não temia as coisas de Deus. Por isso que Jesus é o homem perfeito para nós. Ele mostra para a gente como viver e se entregar cabalmente a Deus. Que Deus nos ajude a não seguir Judas, a não seguir o Sinédrio, a seguir Jesus e a seguir Maria, que se entregou completamente a Jesus Cristo. Vamos tomar a ceia do Senhor. Vou chamar os irmãos que vão me ajudar a servi-la aqui adiante.